Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre urbanização e como a urbanização cai no Enem. Bem importante, bem interessante, especialmente para você que vai fazer o Enem e, lógico, os outros vestibulares. Antes de começarmos, quero te fazer aqui um convite. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar sobre urbanização e como esse tema aparece nas provas do Enem. Eu já vou até deixar aqui para vocês o link da nossa aula sobre urbanização brasileira. Então, depois que você terminar de ver este vídeo, não deixe de assistir ao vídeo de urbanização brasileira, que vai te ajudar bastante, certo? Pessoal, para a demografia, que é a ciência responsável pelo estudo das populações, urbanização é o crescimento das cidades em extensão territorial e em número de habitantes. Então, primeira informação super importante: crescimento das cidades, urbanização. Mas é preciso que haja também redução da população rural. Então, urbanização é quando a cidade cresce e o campo diminui. A partir do ano de 2008, a ONU pôde então divulgar para o mundo, que a população urbana no planeta era maior do que a rural. Então, a partir de 2008, a maior parte da população mundial vive em cidades. Aqui no Brasil, só para fazer essa observação, foi na década de 1970 que houve essa inversão, ou seja, em que o número de população urbana se tornou maior do que a população rural. Bom, aqui no Brasil, o IBGE é o responsável, claro, pelo levantamento dos dados acerca da população que vive em cidades e da população que vive no campo. Em 2015, foi feito o último grande estudo nesse sentido e os dados revelam o seguinte: mais de 84% da população brasileira vive em cidades e cerca de 15%, pouco mais do que isso, vive no campo. Houve uma inversão total desses números em menos de 100 anos. Porque se nós considerarmos a população em 1940 no Brasil, era exatamente o contrário. A maioria absoluta vivia no campo e uma pequena parcela apenas vivia na cidade. Foi uma grande transformação num tempo relativamente curto. Então, queridos, a nossa urbanização, a urbanização brasileira, ela é iniciada com o processo de industrialização. Então, ali por volta da década de 1940, quando a industrialização começa a ganhar peso no Brasil, e provocando transformações incríveis, não só de ordem econômica, mas também de ordem política, de ordem social. O Brasil sai da situação de país agrário exportador para se transformar num país emergente que é hoje. É a partir desse momento, década de 1940, que a gente vai começar a falar então, a perceber de fato uma urbanização intensa no país. O processo foi então muito rápido, como eu disse, ocorre de forma muito desordenada. E qual é a grande causa? Então, êxodo rural. O êxodo rural é a grande causa da urbanização, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Agora, esse êxodo rural, ele é induzido, ele ocorre em função de outros fatores. Aqui nós podemos pontuar o êxodo rural que ocorre em função da mecanização do campo. Então, o campo se torna moderno, cheio de máquinas, o indivíduo perde o emprego, vem para a cidade. O êxodo rural também é produzido a partir da concentração fundiária. Viver no campo, em pequeninhas propriedades, não é uma coisa muito fácil, muito simples. Muitas vezes, por conta dessa má distribuição de terras, pessoas vendem as suas propriedades rurais e preferem viver nas cidades. O êxodo rural acompanha todo o processo de industrialização. À medida que as cidades vão se industrializando, então elas se tornam atrativos para essa população rural, principalmente a mais empobrecida. Então, desde 1940, em função desses fatores, é que nós vamos observar um êxodo rural intenso no Brasil, promovendo então um intenso processo de urbanização. E é exatamente pelo fato de ser um tema tão importante e ligado a outros temas muito importantes do histórico recente do Brasil, que a urbanização está presente de forma bem recorrente nas provas do Enem. É muito importante que você, o candidato ao Enem, que você esteja preparado no sentido de conhecer o processo de urbanização, ou seja, entender o que ele é, saber quais são as suas causas e, principalmente,
quais são as consequências, né? O Enem gosta muito disso, de trazer questões em que o candidato ele vai ser então avaliado a partir dessa percepção, sabe o que é a urbanização e sabe quais são as consequências para a sociedade brasileira. Então, olha só, eu trouxe aqui duas questões, né, do Enem, de provas anteriores, para você ter uma ideia de como é que esse assunto pode chegar até você. Vamos lá, acompanha aí comigo, queridos. Primeira questão. A antiga Cidade Livre foi idealizada por Bernardo Sayão em 1956 para ser um centro comercial e recreativo para os trabalhadores de Brasília. Ganhou esse nome porque lá era permitido não só residir, como também negociar com isenção de tributação. A perspectiva era de que a cidade desaparecesse com a inauguração de Brasília. Com isso, os lotes não foram vendidos, mas emprestados em forma de comodato àqueles interessados em estabelecer residência ou comércio. A partir de 1960, os contratos de comodato foram cancelados e os comerciantes transferidos para a Asa Norte. Os terrenos desocupados foram invadidos por famílias de baixa renda. Em 1961, o governo, pressionado pelo movimento popular, cria oficialmente a cidade com o nome de Núcleo Bandeirante. Olha só que interessante, queridos, esse texto, né, ele nos remete à construção de Brasília, né, e desde então a produção de espaços que não são oficiais, né, esses espaços que hoje nós comumente chamamos de favelização. Olha só o que diz a questão. Essa dinâmica expõe uma forma de desigualdade social comum nas cidades brasileiras, associada à dificuldade de ter acesso. Letra A. Às áreas com lazer gratuito. Será que nessas áreas das cidades, como a questão diz, comuns nas cidades brasileiras, é que a gente sabe que são áreas que elas não surgiram de maneira formal, de maneira planejada. Será que esse é o grande problema, né? Elas têm áreas com lazer gratuito? De maneira alguma. Pelo contrário, isso seria até um ponto muito positivo. A dificuldade de ter acesso ao mercado imobiliário formal. Essa é a letra B, esse é o gabarito da sua questão. O que mais chama atenção, pessoal, na urbanização brasileira é que a partir do momento que as cidades vão crescendo, e elas crescem de forma muito rápida, sem planejamento, há uma dificuldade de uma boa parcela dessa população da cidade ter acesso aos imóveis formais, ou seja, de ter acesso a um prédio de fato construído por uma construtora legalizada, ter acesso a um loteamento formal, a um condomínio. E o que acontece nesse caso? Esse é o cenário perfeito para a favelização, né? Para o crescimento desses aglomerados urbanos, em que o IBGE considera, inclusive, com mais de 50 residências, que não são formalizadas, ou seja, elas não são legalizadas, elas surgem espontaneamente, justamente pela dificuldade que a população tem em acessar o mercado imobiliário formal. Questão clássica de urbanização, né? Para você responder, você precisa então considerar que a urbanização brasileira ela é rápida, desordenada e não dá espaço para todas as pessoas no ambiente de imobiliário formal. Inclusive, considerando essa questão, eu quero fazer uma observação com vocês. O ambiente de uma cidade grande, ele é altamente segregacionista. Se você anda por uma grande cidade, necessariamente você consegue enxergar nessa paisagem os pontos específicos, basicamente para cada classe social. Então tem a favelização, a favela, como eu citei aqui, que é nitidamente um espaço para uma classe social mais baixa. É preciso também considerar a presença dos cortiços, né, que são aquelas áreas nas cidades, normalmente próximas aos centros dessas cidades, onde ocorre uma desvalorização imobiliária, os imóveis ficam mais baratos, tanto para alugar como para comprar, e aí a parcela mais pobre da população começa a migrar para essas áreas também. E os condomínios fechados, eu acho que esses também são grandes símbolos, né? Os condomínios horizontais fechados. Eles estão sempre nas margens da cidade, ou seja, na zona periférica da cidade. Observe isso, né? Muitas vezes ali, tomando espaço das favelas, disputando espaço com as favelas, mas são necessariamente pontos
completamente diferentes da favela no que diz respeito à população que vive ali. Então, nunca se esqueça, né? A urbanização nos traz essa reflexão. O ambiente da cidade, ele é extremamente segregacionista. Cada espaço para uma parcela específica da população. Bom, a segunda questão traz um texto, então eu preciso que vocês acompanhem a leitura comigo. Olha só, a cidade. E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, esse é um trecho, né, da canção do Chico Science, da Nação Zumbi, e a questão diz assim: a letra da canção, no início dos anos 1990, destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros que se refere a: letra A, déficit de transporte público. Bom, embora esse seja um problema típico de grande cidade, né, o transporte público em geral é problemático, não é exatamente disso que o texto trata. Letra B, estagnação do setor terciário. Também pode ser um problema associado a grandes cidades, mas não é sobre isso que o texto conversa. Letra C, controle das taxas de natalidade. Não. Letra D, elevação dos índices de criminalidade, característica dos grandes centros urbanos, mas não é exatamente isso que a gente quer. Letra E, desigualdade da distribuição de renda. Aí sim, esse é o seu gabarito, letra E. Fácil essa questão, né? De novo, o Enem mostrando que é preciso conhecer a urbanização, entender as suas consequências e como é que isso está relacionado à vida das pessoas nos dias de hoje. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e antes da gente se despedir, eu quero te fazer uns convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição, acesse também as nossas redes sociais e o nosso podcast. O Brasil Escola está nas principais plataformas. Acompanhe, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tchau, tchau!